Olá, estou hoje em Kansas City, nos Estados Unidos, e atrás de mim está a International House of Prayer, conhecida pela sigla IHOP, que significa Casa Internacional de Oração. Esses irmãos estão vivendo algo singular. Nesse ano, completa 18 anos que eles estão orando e adorando ininterruptamente, do jeitinho que está ali na placa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é com esse cenário de fundo que eu quero trazer uma palavra a respeito de oração. Muitos discutem se a importância da oração é apenas a tarefa número 1 que nos foi dada, quando Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: exorto antes de tudo que se faça a prática de súplicas, orações e intercessões. Outros já julgam que a importância da oração é porque é o meio de recebermos algo da parte de Deus. O que eu quero te mostrar hoje, pela palavra de Deus, que oração na verdade é uma questão de sobrevivência. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, fique comigo e nos próximos minutos nós vamos compartilhar acerca disso. No livro de Juízes, no capítulo 15, nós lemos a respeito de como os filisteus vieram contra a nação de Judá e pediram que entregassem Sansão. Sansão vinha sendo usado por Deus, estava sendo levantado como um juiz, como um libertador, e eles queriam que o povo de Judá entregasse Sansão para que não houvesse guerra. A Bíblia fala que esses homens de Judá vão até Sansão e negociam a sua rendição porque eles não querem entrar numa guerra que eles acreditam estar perdida. E a Bíblia diz em Juízes 15, no versículo 14, chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, tomou-a, feriu com ela 1000 homens, e disse: com uma queixada, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, e chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, desse essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, dela saiu água. E tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamasse aquele lugar Enacoré até o dia de hoje. Uma lição que aprendemos aqui com Sansão é, talvez, conseguimos perceber que a oração não apenas é algo importante, mas é uma questão de sobrevivência. Vamos tentar entender essa figura. Nós temos um homem sobre quem a unção do Espírito de Deus vem e ele manifesta uma força descomunal. Essa força não estava no corpo de Sansão. A razão pela qual as pessoas indagavam o segredo da sua força é porque ele era um homem normal, não era necessariamente um guarda-roupa, um cara bombado, mas quando o Espírito de Deus se apossava dele, havia manifestação sobrenatural de forças. E nós temos um exemplo aqui de alguém que está servindo a Deus, executando a obra do ministério. Ele tinha um propósito para o qual ele veio ao mundo, que era libertar a nação de Israel da mão dos filisteus. E Deus o capacitava para vencer o inimigo, para trazer vitória e livramento ao seu povo. O interessante é que eu percebo algo aqui que tem sido para mim uma advertência. E eu quero estendê-la não só aos que estão envolvidos de uma forma direta no ministério, porque todos nós fomos chamados para servir. É possível você trabalhar, é possível você no seu serviço ao Senhor fazer isso debaixo da unção, da capacitação de Deus e ainda assim perceber um nível de desgaste talvez sem precedentes. A Bíblia mostra que ele matou mais de 1000 homens com uma arma improvisada, uma queixada de um jumento, um pedaço de osso na mão. A palavra de Deus nos mostra que algo sobrenatural aconteceu, mas mesmo que Deus estivesse por trás do processo, ainda assim, Sansão, ele se sente tão cansado, tão desgastado depois, porque embora a força não era dele, era do Senhor se manifestando no seu corpo, o cansaço se manifestou no corpo dele, que foi usado para canalizar aquela força sobrenatural. E ele está num desgaste tão grande que ele diz: eu estou a ponto de morrer de sede. Muitas vezes a gente usa essa expressão, estou morrendo de sede, mas é só uma força de expressão, ninguém está morrendo de verdade. Nesse caso ele diz: o Senhor me deu um grande livramento, eu vou morrer agora de sede, porque o desgaste era tamanho que ele teria morrido. É justamente nesse momento, depois do desgaste do ministério, que a Bíblia diz que Sansão clamou ao Senhor. E aqui nós temos uma figura forte da oração. E a Bíblia diz que quando ele clamou ao Senhor, Deus abriu uma fonte.
Existe uma fonte que pode trazer alento, existe uma fonte que pode fazer com que a gente recobre as forças, existe uma fonte que nos faz reviver, e essa fonte, ela é denominada por Sansão quando ele dá o nome naquele lugar de Enacoré. Essa expressão significa fonte do que clama. Há uma fonte que só é aberta, que só é ativada quando clamamos. Deus não abriu aquela fonte apenas porque Sansão estava com sede. Deus não abriu aquela fonte apenas porque Sansão tinha feito a obra dele e, afinal de contas, precisava de ajuda. A fonte só foi aberta quando ele clamou. Existe na minha e na sua vida uma fonte que traz alento, uma fonte que nos faz reviver, que, no entanto, ela não será aberta automaticamente só porque temos necessidade dela. Aliás, é justo dizer que Deus não responde necessidade, Ele responde fé. E nós precisamos entender o papel e a importância da oração como algo que provoca uma liberação de Deus em nosso favor. Alguém pode estar no ministério e morrer fazendo a obra de Deus, dentro da vontade de Deus, se movendo debaixo da unção e do poder de Deus, se não souber recorrer a essa fonte que é a vida de oração. Nós vemos como o profeta Elias foi usado para trazer avivamento. Fogo do céu desce. A palavra do Senhor nos revela um cenário de avivamento sem precedentes, uma nação caindo de joelho para gritar só o Senhor é Deus. Mas logo depois disso a gente vê o mesmo profeta Elias entrando numa caverna, pedindo para si a morte, desanimado completamente da vida, porque mesmo sendo usados por Deus, nós podemos experimentar o que eu chamaria de uma ressaca ministerial. Nós podemos experimentar uma glória, um poder, uma unção descomunal, mas nós temos uma estrutura, tanto física como emocional, limitada. E a única coisa que nos pode trazer alento, a única coisa que pode, de fato, produzir o resultado que eu e você precisamos, não apenas para continuar fazendo para Deus, não apenas para fazer mais a obra de Deus, mas para que a gente consiga sobreviver a tudo isso, no final das contas, é se nós estamos gastando tempo com oração. A palavra de Deus fala a respeito da unção de Deus vindo sobre Sansão, mas a Bíblia destaca pelo menos dois níveis distintos de unção. Uma é a unção sobre, é quando o Espírito de Deus vem sobre nós. E sempre que a palavra de Deus fala da unção sobre, é Deus nos levando a fazer alguma coisa para Ele. Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar, me ungiu para curar, me ungiu para libertar. A unção sobre me leva a fazer algo para Deus. No entanto, a palavra de Deus diz em 1 de João, no capítulo 2, nos versículos 20 e 27, que a unção do santo, ela permanece em nós. Existe uma outra unção que ela está do lado de dentro. E quando a Bíblia enfatiza a unção do lado de dentro, ela fala de uma ação de Deus em nosso favor. Não é Deus, pelo seu Espírito, nos levando a fazer algo para Ele. É Deus fazendo algo por nós. João diz, nesse mesmo texto que fala da unção em nós, ele diz, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção do santo que está em vós e é verdadeira, ela vos ensina todas as coisas. Então a unção interior não é a gente sendo levado a fazer algo para Deus, é Deus fazendo algo por nós. E nós precisamos aprender a viver o ministério não apenas debaixo da unção externa, que nos leva a fazer algo para Deus, que produz resultados, mas nós precisamos ativar essa unção interna. Jesus diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Há uma ação do Espírito Santo em nosso favor, não para levar a obra de Deus se expandir através de nós, mas em nosso favor, que ela é ativada quando eu e você nos colocamos diante de Deus em oração. Se você quer entender a importância da oração, é só olhar para o ministério de Jesus. Jesus gastou tempo orando. Era o Filho de Deus e ele não pegou nenhum atalho. Ele não fez nada do que fez sem oração. E não estamos falando da oração apenas como uma ferramenta que capacita, que dinamiza o ministério, mas que nos mantém conectados com Deus num relacionamento profundo com Deus. Eu olho para o Senhor Jesus e percebo de uma maneira muito clara, pelo tanto que orava. O Evangelho de Lucas faz citação atrás de citação a respeito dessa vida de oração de Jesus. O ministério está bombando, mas a palavra de Deus diz que ele se retirava para lugares desertos e orava. A Bíblia fala dele passando a noite em oração. A Bíblia mostra continuamente essas figuras de oração, a ponto dos discípulos dizer, Senhor, nos ensina a orar. A ponto deles dizerem, nós queremos ser como você. Quando falamos de ministério, muita gente fica empolgado com a possibilidade de servir a casa, de servir o povo. Mas lá no livro de Ezequiel, no capítulo 44, Deus decide honrar uma linhagem santa, separada para ele do ministério, que são os filhos de Zadok. E ele diz, os demais que não foram fiéis a mim, eles vão poder servir a casa e o povo.
mas somente os filhos de Zadok vão poder ministrar perante mim. Enquanto para muita gente a maior honra, a maior glória do ministério é servir a casa e as pessoas, Deus nos apresenta uma visão que é ministrar perante Ele, que é servir ao próprio Senhor. Nós precisamos entender que a oração não apenas está conectada com o mais sublime nível de ministério. Bom, é só pensar que em Hebreus 7:25 a Bíblia diz que Jesus vive para interceder por nós. O ministério atual de Jesus é a oração. E quando entendemos, quando percebemos isso fará toda a diferença nas nossas vidas ao correspondermos com Deus em oração. Eu quero encorajar você nesse momento a fazer da oração não apenas a prioridade, não apenas a coisa mais importante, mas a colocá-la naquele ponto onde você de fato entenda e compreenda. É uma questão de sobrevivência. Ou seja, tão imperativo quanto respirar na nossa vida espiritual, a gente pode reconhecer é orar. Não apenas alimentar a comunhão com Deus no sentido daquele protocolo religioso que a gente fala, mas dele como a essência de vida. Muita gente tem se perdido tentando fazer a vontade de Deus, porque não respeitou o ponto essencial. Talvez você, a semelhança de Sansão, esteja nesse momento cansado, sem alento, com aquela sensação de quem diz, eu estou morrendo de sede, no sentido espiritual mesmo. Mas se você se posicionar e recorrer a essa fonte, que é a fonte de quem clama, se você recorrer à oração, Deus ativará a fonte, que trará alento ao seu coração, que mudará completamente as coisas no seu íntimo, na sua vida. Eu quero deixar esse encorajamento a você, essa instrução, na verdade, essa advertência bíblica, para que a oração seja prioridade na sua vida e ela garanta a sua sobrevivência. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.